Eu quero te perguntar como é que o Vasco surge na sua vida. E não vou nem perguntar do futsal primeiro, você pode passar por ele, Sim, porque você diz que o teu pai já era vascaíno. Então conta pra sim. gente como é que o Vasco surge na tua vida. Minha mãe é portuguesa, né? Um beijo para minha mãe. Minha mãe é portuguesa. Veio para o Brasil com 15 anos, na época de navio, né? Uma condição que não era muito boa. Conheci meu pai, que já faleceu, e um vascaíno que me apresentou realmente o que é o amor pelo Vasco. E mesmo antes dessa apresentação, assim, era quase que inevitável eu não me tornar Vasco. Não tem como ser muito breve nessa história, porque o Vasco foi fazer um jogo no bairro onde eu morava, né, em Vista Alegre. E existiam muitas peladas na rua, né? E o meu irmão é muito mais velho do que eu. A minha irmã mais próxima de mim, eu tenho 3 irmãos, uma irmã faleceu. A que era mais próxima de mim era a Valéria, que faleceu. Ela era 10 anos mais velha que eu, né? Minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha 40 anos. Então meu irmão era bem mais velho e ele tinha aquela pelada na rua. E antes da pelada dos adultos, eu ficava ali brincando, batendo bola e tal. E aí o Vasco foi fazer um jogo em Vista Alegre, que é uma coisa rara, né? Na quadra do Grêmio Recreativo. E aí o jogo rolou, teve 5 minutos, os caras falaram, pô, tem um moleque lá na rua que joga mais do que essa garotada que tá aí. Aí foram lá pedir ao meu pai para jogar, para que eu jogasse. E eu nunca tinha pisado numa quadra de futebol de salão e nem tinha tênis, né? Arrumaram um tênis grandão, aí arrumaram algodão porque o tênis estava muito grande, aí meu pai botou na ponta do tênis e tal, e aí eu joguei. E quando acabou o jogo, o seu Adamor, que era o treinador do Vasco, falou que meu pai me levasse pro Vasco. E assim foi, tentando encurtar a Não, história. pode ficar à Eu fui pro vontade. Vasco, só que eu tinha 6 anos. E aí eu comecei a ir pros jogos. Depois dos treinamentos eu comecei a ir pros jogos. E eu não entrava no jogo, eu só ficava no banco. E a minha irmã, que ainda é viva, Shirley, foi lá, falou pro seu Adamo, olha, a gente não entende nada desse negócio de futebol, a gente não tem dinheiro para ficar trazendo ele aqui, e ele fica aqui sentado o tempo inteiro e não entra na quadra, então assim, a gente não vai trazer mais ele. E o seu Adamor falou para minha irmã, ele não entra porque ele não pode ser federado. Ele só pode ser federado com 7 anos, ele tem 6. Eu trago ele para ele sentir como é que é o ambiente do jogo. Porque o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. E se você não trouxer ele, eu busco ele em casa. E aí os pais conseguiram, até agradeço ao Menudo, que era o goleiro do nosso time, o seu Adilson, pai dele, morava em Rocha Miranda, passava ali e conseguia me pegar, me dar uma carona. E aí foi o meu início, né, em São Januário, em 1989. E aí, pegando a carona ainda no futsal, a gente vai desaguar no campo depois, queria te perguntar qual foi a importância do futsal para tua carreira e fala um pouco dessa tua relação com o Felipe, que a gente estava conversando, Sim. brincando em off aqui, que já inicia ali no futsal do Vasco. Então, o futsal, eu acho que para todos os atletas, é lógico que agora existe uma adaptação na formação dos meninos, nessa transição, que eles fazem um campo mais reduzido. Mas a quadra, por si só, ela faz com que você tenha diversos recursos, porque você primeiro trabalha o tempo inteiro pressionado, né? Dificilmente você recebe a bola sem pressão. Você sempre trabalha pressionado, normalmente com risco de perder a bola e tomar um gol, porque a quadra é pequena. E na minha época, para os mais jovens, que eu já recebi uma lapada aqui na subida, para os mais jovens, não valia gol dentro da área e o lateral era com as mãos. E a quadra era muito menor, então a quadra se reduzia ainda mais. E ali você tinha um contato quase que o jogo inteiro com a bola, né? Agora, nos estudos mais recentes no campo, se eu não me engano, um atleta passa de 1 minuto e meio a 2 minutos com a bola nos pés, num jogo que tem quase 100 minutos. E o futsal o tempo inteiro você está com a bola. E apertado, tendo que pensar rápido, um repertório rápido, recurso. Então é a grande escola. E de muita sinceridade, o Diguinho, eu sou muito apaixonado pelo futebol de salão, que era o antigo, e pelo futsal. Por mim, assim, foi uma transformação, uma transição natural. Mas por mim, eu nunca teria saído das quadras. Nunca teria saído das quadras. Mas foi uma transição que era normal. Então, mais ou menos ali, eu falei que eu cheguei em 89, perdão, errei. Eu cheguei em 83 com 6 anos. Em 89 é que eu comecei a fazer a transição salão-campo, que foi a fase mais difícil, que foram praticamente 2 anos ali. Que eu treinava todos os dias no campo.
E as terças e quintas eu treinava futebol de salão. Então, na terça e quinta era um dia bem pesado, que eu ia de manhã pro Vasco. Só que o Vasco não treinava lá, né? A gente da base pegava o ônibus ali de São Januário mesmo, o ônibus do Vasco. Ia para Magé, ou para Xerém, ou para Suruí. Voltava para São Januário. Aí eu tinha que ir andando até o cemitério do Caju, pegar o ônibus, voltar para casa, da casa ir para a escola. Eu sempre entrava no segundo tempo, mais ou menos, da escola. E aí voltava para casa, para de noite voltar para São Januário para jogar, para treinar o futebol de salão. E fazia o mesmo trajeto de ir embora, ali pro cemitério de Caju, quase 10 horas da noite. E no outro dia tinha que acordar cedo para ir pro campo novamente. Então foram 2 anos, assim, de muita dedicação, mas que, assim, foi de lição, assim, de paixão mesmo pelo que eu fazia, de conhecer ali internamente o Vasco. E é uma frase que eu carrego: conhecer o Vasco, né? Falando do Vasco especificamente, mas isso é óbvio para qualquer clube, mas falando da nossa história, conhecer o Vasco, qualquer um conhece. Se eu jogar na internet, você vai conhecer a história toda, né? E de repente ela vai ser replicada muito melhor do que eu poderia explanar. Mas você ter relação, ter intimidade, sabe? Ter afeto é muito além de conhecer a história. Eu vejo muitas pessoas querendo comparar quem ama mais o Vasco por algumas ações ou não. Amar o Vasco é igual você fazer qualquer outro bem. Você não precisa falar, você tem que fazer. Então não preciso ficar gritando aos 4 cantos. Mas eu tenho muito orgulho de ter tido uma relação muito íntima com o Vasco. Assim, foram praticamente 20 anos de muita intimidade, assim, com funcionários, com todos os lugares, todos os cantinhos de São Januário. Eu olho assim para São Januário e falo, caramba, a gente vai modernizar isso aqui. Dá uma dor, assim. É necessário demais, por todo o contexto, né? Estrutura, o entorno. Mas, assim, as memórias ali são maravilhosas. Uma época que eu não tinha praticamente nada, mas tinha tudo. Pegando essa intimidade, e deu pra ver que teu olho brilhou, dá pra ver que você tá puxando na memória alguma coisa afetiva. Você pode dividir alguma intimidade dessa dos interiores de São Januário, dessa tua fase de adolescente? Dieguinho, por exemplo, o meu pai, a gente tinha uma assistente social, Dona Glória, um grande beijo para ela. E eu não gosto de falar de mim, porque assim, sou zero marra, zero soberba, zero mesmo. Mas e o Felipe brinca muito com isso, que o Felipe fala, o Pedrinho me carregou até o infantil. Depois do infantil eu carreguei ele o resto da vida. Porque até do fraldinha, que era a categoria, né? Do fraldinha para mirim infantil, eu era muito fenômeno na base, no futebol de salão, especificamente. Eu fazia 70 gols por temporada, eu era muito fenômeno. E aí começou a despertar muito a atenção dos gestores do próprio campo, que foi quando eu comecei a fazer a transição. E aí a Dona Glória, a pedido da direção do Vasco, foi na minha casa e viu que a gente tinha muita dificuldade. E ela, como assistente social, falou que meu pai precisava de um trabalho. Meu pai, na época, estava desempregado. E o meu pai, na infância, na adolescência, ele era alfaiate e depois começou a ser motorista. Só que meu pai tinha um problema muito grave com álcool. E só fazia mal a ele. Meu pai nunca foi violento, nunca foi agressivo. O meu pai só tinha problema com álcool com ele, só fazia mal para ele. E aí ele foi trabalhar de motorista de caminhão de lixo em entulho no Vasco. Ao mesmo tempo que isso dava dignidade ao meu pai, eu também tinha vergonha, porque os moleques ali em São Januário, quem conhece São Januário, aquela parte ali de trás que hoje é a entrada dos torcedores, onde fica bem o refletor ali tinha um campo de areia, de terra batida. E aquela torre do refletor, ela fazia parte do campo. Então, quando o caminhão vinha, o treino tinha que parar. E aí o meu pai estava dirigindo, né? Então ele tinha que passar praticamente por dentro do campo. E os moleques sacaneavam, cuidado que o seu Hélio tá bêbado, vai bater. Pô, aquilo ali me entristecia demais pelo meu pai, assim. Me entristecia demais, porque meu pai é um cara muito bom. E os moleques estavam brincando, não falava de maldade. E quando de noite que meu pai estava lá para ir pro futebol de salão, às vezes as enfermeiras, né? A Dilceia, que hoje não está mais no Vasco, cuidava do meu pai. Então, assim, eu tenho uma relação de família, assim. Então, o carinho que eu tenho pelas pessoas, pela instituição, pelo associativo, né? Que hoje a gente, infelizmente, tem que dividir isso,
me traz o que eu aprendi, que era totalmente diferente do que eu conheci quando cresci, que a gente estava falando aqui sobre uma violência verbal, às vezes física, por causa de eleição. E que a gente não vai entrar agora nesse mérito, mas só para não perder o raciocínio, como é que as pessoas podem agredir as outras ou torcer contra as outras se o objetivo realmente é o Vasco? Essas pessoas amam realmente o Vasco? Por que elas torcem então para que eu não consiga botar em quadra o basquete? Para que eu não consiga botar em quadra o futsal? Por que elas torcem contra? Torcem para dar errado? Por que? Então, me desculpe, eu não consigo ver uma pessoa que se diz Vasco torcer para que eu ou qualquer outro candidato anterior a mim ou posterior ou que tivesse na cadeira hoje, que alguém torça contra, que faça uma má gestão para que tenha chance numa próxima eleição. Todo mundo não é Vasco, não é isso que as pessoas falam? Pregam um amor aí incondicional e na hora de demonstrar esse amor que tem na mão são pedras. Mas enfim, esse lado afetivo meu com o Vasco foi muito da minha relação ali desde pequeno. Perfeito. E aí, adiantando um pouco mais a história, eu queria te perguntar, Pedro, como é que foi essa primeira oportunidade no profissional? Que você joga um pouquinho em 95, 96, tu engrena de vez em 97. Mas como é que foi essa tua primeira ida ao profissional? Então, ali foi muito difícil, Diego. Por quê? O que aconteceu? Eu era titular em todas as categorias de base e todas as convocações nas categorias de base, né, que não eram divididas por sub, era mirim, infantil. E eu era seleção, todas as seleções de base. E quando a gente é primeiro ano, normalmente você é banco. Eu era sempre titular. Pra galera entender, por exemplo, eu sou 7-7, e aí o meu primeiro ano eu já tinha o 7-6 lá, que seria o segundo ano do 7-6. E faz muita diferença essa faixa etária, força, enfim. Quando eu era primeiro ano, eu já era titular. Então aí no segundo ano, mais titular ainda. Então todas as categorias é assim, primeiro ano, segundo ano, primeiro ano. Quando chega nos juniores, juntavam 3 idades. Então tinha o 7-5, quem nasceu em 75, que era mais velho, o 7-6 e eu que era 7-7. O que eu pensei? Eu falei, eu vou ficar no banco, porque tem gente do 7-5 que ainda ia para a seleção de base. Eu falei, mas como eu sou seleção, pensava assim, todas as seleções, nesse início, pelo menos no banco eu vou. E aí eu treinava pra caramba e não era nem relacionado. Não ficava nem no banco, nem de sobreaviso. Então, pra mim, foi um impacto. Caramba, desde o futebol de salão, todo mundo falando que era fenômeno. Aí chega na seleção, não tô nem no banco, nem de sobreaviso. Aquilo foi impacto. Então, um dia eu cheguei pro meu pai. Meu pai era muito humilde, mas muito sábio, né? Eu falei, pô, pai, eu acho que o treinador tá de implicância comigo. Aí ele, por quê? Eu falei, pô, porque eu treino pra caramba, sou seleção desde pequeno, e eu não vou nem pro banco, e eu tô treinando muito. Aí meu pai respondeu, se você tivesse treinando muito, tu era titular. Amanhã tu vai lá e treina mais do que tu treinou hoje. Pô, eu botei o rabinho entre as pernas, fiquei quietinho. E aí eram pra eu ficar 3 anos nos juniores. Então, em 5 meses, nesse primeiro momento, eu não era nem em reserva. Aí o 7-5 foi suspenso, eu pensei, vai jogar o 7-6 eu vou pro banco. Ele foi e me botou direto de titular, que eu vou falar o nome do treinador já. Me botou direto de titular contra o América em São Januário. E aí eu joguei pra caramba, nós fomos campeões cariocas de 95. O treinador subiu pro profissional, fez o primeiro jogo contra o Goiás lá, perdeu. E no segundo jogo dele, como treinador do profissional, era contra o Palmeiras em casa. E aí ele me sobe pro profissional. Então, em 5 meses de nem relacionado, eu virei titular do profissional. Tinha acabado de completar 18 anos. E foi o Zanata, conhecido como Paletó Velho, né? Os mais antigos, que era o treinador. Eu sou muito grato pela oportunidade. E foi contra o Palmeiras de Rivaldo, Roberto Carlos, se eu não me engano, Amaral. Só que eu era muito magrinho. E aí o Vasco tinha 6 derrotas seguidas. E nesse jogo nós sofremos a 7ª derrota seguida.
seguida. E eu tive que sair, eu não tinha experiência de jogo profissional, então eu fui sair normal lá pela social. Pô, a torcida tava lá fora e xingando pra caramba, saí escoltado pela polícia. Não tinha essa vivência. Depois o segundo jogo foi contra o Cruzeiro no Mineirão, eu tava perdendo de 2-0, nós viramos para 3-2, e aí eu tive um ano ali que não foi bom individualmente, nem coletivamente. E aí em 96 eu desço para disputar a Taça São Paulo. Nessa época, quando você descia para os juniores, era diferente de hoje, assim. Eu descia, era assim, ferrou, não subo mais, né? Quando tu sobe e desce, tu não subia mais. Aí eu desço para os juniores para disputar a taça. Aí quando eu volto, aí o Felipe já, no ano de 96, sobe também. Mas em 97 mesmo é que eu consegui, comecei a desempenhar bem, assim.